Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, eu me chamo Yuri Azevedo e sou um jovem da paróquia São Manuel de Mutum. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus. Nessa data de hoje, a liturgia da Igreja nos convida a olhar com carinho a vida de São José Operário. Santo este que tem um grande papel na vida da nossa Igreja. Tanto é que se tornou patrono da Igreja Universal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês o texto do Evangelho de Mateus 13, dos versos 52 a 59. Jesus é rejeitado como os profetas. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós do Senhor. Quando Jesus terminou de contar essas coisas, saiu deste lugar e voltou para a sua terra. Ensinava as pessoas nas ruas, de modo que ficavam admiradas. De onde vem tanta sabedoria? E de onde vêm esses milagres? Este homem não é o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Mas Jesus disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez muitos milagres aí por causa da falta de fé deles. Palavra da salvação. Glória a vós do Senhor. Irmãos, eu gostaria de dividir a minha breve homilia em 3 pontos. O primeiro, a santidade. O segundo, o amor de Deus. E o terceiro, a hipocrisia religiosa. Eu gostaria de começar pela santidade. Em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, diz o seguinte: sede santo como o Senhor, seu Deus, é santo. Irmãos, há uma coisa na nossa igreja que me chama muita atenção, e eu sempre venho observando isso, que nas nossas orações, a gente sempre usa o termo a exemplo de São Sebastião, a exemplo de São Manuel, a exemplo de Maria. Mas estes santos não nos convidam a viver o exemplo deles. Eles nos convidam a ser exemplo. Eles nos convidam a viver verdadeiramente a fé. Irmãos, mesmo que nós tentássemos viver exemplos dos outros, nós não conseguiríamos, porque a nossa realidade é totalmente diferente. Mas, quando a gente passa a enxergar este convite de uma maneira diferente, a gente vai ver que há uma outra contextualidade entre ser exemplo e entre querer viver exemplo. E Deus nos convida a ser exemplo. E o texto de Coríntios, 2 Coríntios 2, 14 e 16 vai dizer assim: sedes o bom perfume de Cristo. Para uns, perfume de vida para a vida, para outros, perfume de morte para a morte. E eu pergunto a cada um de nós: qual é o tipo de perfume que nós estamos sendo na vida da nossa paróquia, na vida da nossa comunidade, na vida da nossa família? Nós estamos abertos a deixar-nos contagiar pela fragrância do Espírito Santo, ou estamos nos contaminando pelos maus cheiros do mundo? Irmãos, quando uma pessoa passa por nós com um perfume, ela não precisa dizer aonde ela comprou aquele perfume, qual é a marca daquele perfume. Ela simplesmente passa e a fragrância fica no ar. Assim também acontece com a pessoa que é de Deus. Ela simplesmente passa
passa e o cheio do Espírito Santo fica. E a gente fica pensando, nossa, que pessoa cheia do Espírito Santo, que pessoa cheia de Deus. Muitas vezes, irmãos, nos encontramos e nos deparamos com situações das quais pessoas querem nos enfiar Deus goela abaixo. Mas as coisas não funcionam assim. Não se há necessidade de falar de Deus. Mas quando se tem Deus, você simplesmente passa e o perfume de Deus fica. E o segundo ponto da minha homilia, eu queria voltar para o amor de Deus. Deus amou de tal maneira que entregou o seu único filho em favor das nossas culpas. E eu gostaria de fazer uma pergunta, e não basta ser especialista, não basta ser teólogo para me responder isso. Se Deus é perfeito, Ele nasceria do ventre de qualquer um. Irmãos, é preciso um grande estudo bíblico para a gente entender essa contextualidade. Mas é preciso um simples olhar para ver que Deus preparou Maria para receber no seu ventre Jesus. Então olhamos para ela com um olhar carinhoso, com um olhar de mãe, com um olhar de ternura, porque ela é a mãe que nos acolhe. Em João, no capítulo 19, vai dizer o seguinte: quando Jesus entrega Maria ao discípulo João, ao discípulo que ele amava, ele diz o seguinte: a partir daquele dia, o discípulo a tomou consigo em sua casa. Prestem atenção, o discípulo levou Maria para casa, o discípulo que Jesus a confiou como filho. E nós, a Bíblia nos chama de cordeiros do reino de Deus. Se nós somos cordeiros, nós somos automaticamente irmãos de Jesus e automaticamente filhos dessa mãe. E Jesus nos convida a levar Maria para casa. Mas não é encher a nossa casa de imagens, muito pelo contrário, é levar a verdadeira santidade de Maria, é levar o verdadeiro poder de Maria para as nossas casas. Irmãos, e o terceiro ponto que eu separei deste evangelho de hoje é a hipocrisia religiosa. Aquele povo não aceitava Jesus porque achava que conhecia demais Jesus, conhecia a família de Jesus, e ficavam espantados porque achavam que aquilo ali era uma farsa. Hoje acontece o contrário. Hoje nós queremos ser donos de Jesus. Irmãos, eu gostaria, só para fechar, de chamar a nossa atenção para a seguinte forma: nós pregamos um Jesus que é vida, mas apoiamos quem mata. Nós pregamos um Deus que é amor, mas cultivamos ódio. Nós pregamos um Jesus que é humildade, mas vivemos na ostentação. Nós pregamos um Jesus que é misericórdia, mas somos incapazes de olhar o outro com o olhar do bom samaritano. Nós pregamos um Jesus e vivemos outro. Irmãos, e eu lamento dizer, mas infelizmente muitos de nós vai passar a vida dentro da igreja e não vai conhecer Deus, simplesmente pelo fato de querer ser donos de Deus, de acharmos que somos donos da verdade, de acharmos que nós conseguimos prender Deus dentro dessas quatro paredes e de que Deus só está na minha igreja. Mas muito pelo contrário, Deus se deixa encontrar em todos os lugares. E não deixamos nos enganar só porque nós temos grandes cargos na igreja, ou só porque fazemos grandes tarefas, ou só porque exercemos grandes coisas na igreja, é que nós temos mais intimidade com Deus. Irmãos, é momento da gente abrir o nosso olho, é momento da gente voltar o nosso olhar neste mundo de sofrimento, neste mundo de angústia, nesse mundo do qual hoje nós estamos vivendo algo que nem na igreja mais nós estamos podendo ir. É momento de nós voltarmos o nosso olhar para o nosso Deus, reconhecer que somos pecadores e voltar a ser humildes. E assim nós vamos receber esse amor e essa misericórdia de Deus. E para fechar, eu gostaria de deixar uma frase que está no livro do Apocalipse, Apocalipse 2, se não me engano: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei com você. Irmãos, nessa noite de hoje, Jesus bate a porta do seu coração. Agora cabe a você
abrir ou não, para Ele entrar e cear com você. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos por terem me ouvido.